Olá, habitantes da internet que nos assistem, eu sou a Alicia. E eu sou a Yara. E esse é o Mentes do Devaneio. E hoje a gente está aqui com a parte 2 do filme de terror para você assistir debaixo do cobertor. Isso porque se você for assistir de qualquer forma, alguns filmes não vão ter sentido assim, a pessoa não vai ficar com medo. Mas agora, se você deixar para assistir de noite, sozinho, no escuro, eu quero ver se você não vai ficar com medo. Né? Realmente, aquele que você fala, não, esse filme é de boa. Não... Gente, na companhia de um colega, um filme de terror virou uma comédia. Exatamente, eu não consigo mais sentir medo assistindo com a Yara. Eu sinto medo assistindo sozinha. Porque senão daqui a pouco eu tô zombando do demônio no filme. Meu Deus. Então, se você gostou do tema, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E antes da gente começar o vídeo, se você escutar algum barulho que não é convencional do nosso vídeo, é porque hoje tá um sol para cada um aqui na nossa cidade e a gente não conseguiu gravar sem o ventilador tá ligado. Eu, inclusive, estou derretendo, mas Sim. enfim. E o nosso primeiro filme é Relíquia, que foi lançado em 2020 com a direção de Natalie James. E o filme vai contar a história da Kay e da Sam, que ambas são mãe e filhas, que estão indo para um campo, onde lá numa casa meio que isolada, à procura da Edna, que é a avó da Sam e mãe da Kay. E ela desapareceu misteriosamente. Então elas vão pra lá e ficam lá por um tempo, tentando entender o que aconteceu, porque ela sumiu, e do nada a Edna retorna. Só que ela retorna, mas de uma forma diferente do habitual dela. E as duas meio que colocam esse estranhamento dela, essa forma dela estranha de agir, culpa em relação à velhice dela. Aí um tempo passa e coisas estranhas vão acontecendo e a Kay e a Sam vão começar a notar que tem uma presença maligna na casa. E ao mesmo tempo parece que está se apossando da avó. É, porque sempre no início a gente vai tendo aquele pensamento de que será que essa idosa ela não tá com algum problema mental, alguma doença, Sim, que tá fazendo ela agir dessa forma estranha? É o que todo mundo pensa no início, aí depois a gente fica desconfiando que possa ser outra coisa. E além disso, isso é quase como se fosse uma camada assim que fica à frente para uma proposta de um subtexto que é falado sobre doenças psicológicas como o Alzheimer, que aqui no caso relíquia ou relíquia em português, não é só referente às relíquias que a senhora tinha, mas em si há uma coisa genética que pode ser passada de mãe para filha, para neta e outras coisas. sim, esse filme ele é muito mais um terror psicológico, tanto que as cenas de terror são mais do que um complemento. E toda essa abordagem em relação à doença da senhora lá, que é a Edna, fica muito estranho, porque a gente não sabe o que realmente está acontecendo, se é realmente essas ações estranhas são decorrentes do Alzheimer, ou se são outras coisas, e elas ficam se questionando isso, até o próprio protagonista que está assistindo, fica se questionando, e fora... O protagonista que tá assistindo. Que viagem é essa, velho? E a gente fica se perguntando se realmente é decorrência do Alzheimer, da Edna, ou se é um fator estranho e tanto sobrenatural, e a gente fica se perguntando o que está acontecendo. Fora que elas três não têm um convívio harmonioso, para se dizer a verdade, porque a Edna, de certa forma, foi um tanto muito, como se diz, de certa forma não teve muita... foi muito ausente em relação a Kay. E de certa forma também essa ausência se fica meio que nela, porque ela também não trata muito bem a Sam. Aí as três ficam nisso, e o filme se reflete nisso, nessa relação das três, e nesses acontecimentos estranhos que estão acontecendo. Em resumo, gente velha em filme de terror dá medo. Com certeza. This house seems unfamiliar. E o nosso segundo filme é Babadook, que foi lançado em 2014 sob a direção de Jennifer Kent. E aqui a gente vai conhecer a Amélia, que é uma viúva que ainda sofre com a morte do marido, porque ele morreu de uma forma muito assim rápida e de uma forma bem trágica. E ela tem que cuidar do Samuel, que é o filho dela, só que ele é muito rebelde, assim, eu acho que é mais coisa assim da idade, só que quando a pessoa já tá, digamos, perturbada e fragilizada, parece bem pior do que é. Realmente. E aí ela tem o trabalho dela, ela vive cansada, e quando ela chega, ela não tem uma convivência harmoniosa, não tá mais nem acertando falar a palavra, harmoniosa com o Samuel, que é o filho dela. E aí começa construindo essa relação dificultosa entre os dois. Até que um deles acha um livro estranho e do nada, que se chama O Babadook, e ela vai ler pra ele de noite, só que depois ela começa a perceber que há coisas estranhas acontecendo, e ela acha que o personagem, que é o Babadook lá do livro, saiu e tá perturbando eles.
Sim, esse filme, ele também é um terror psicológico, de certa forma, porque a gente sabe que a protagonista, ela tá meio que naquela situação fragilizada, se mostrando um pouco perturbada, e a gente fica se questionando se aquilo tá acontecendo só na mente dela, e ela meio que tá colocando a culpa no filho dela, ou se realmente tem uma questão sobrenatural aqui. E é um filme interessante justamente porque, de certa forma, esse filme dá medo. Pra mim, dá medo. Uhum. Sim, até porque a certo ponto, se a gente for analisar friamente o filme depois que a gente tirar o medo de lado, a gente vai ver que normalmente o menino fala e acredita que tá vendo o Babadook, mas na verdade ele não tá vendo realmente o Babadook. Se a gente for parar pra ver, normalmente ela que se assusta e ele, por acreditar nela, afirma que também tá vendo, mas ele ainda é muito pequeno pra dizer realmente se o que ele tá ouvindo ou vendo é realmente certo. E tudo que acontece lá na casa dela, os sintomas de certa forma que ela apresentaria, pode ser de esquizofrenia, que pode também ser desenvolvido depois de um trauma muito forte como a perda do marido e a convivência ruim com o filho. You can't get rid of the Babadook. E aqui com o nosso diretor, se não um dos nossos favoritos, mesmo com os seus erros, o M. Night Shyamalan, veio com outro filme que é A Visita, que foi lançado em 2015. E esse filme, ele vai contar a história de dois jovens que vão para uma casa isolada e visitar os avós. Só que a partir do momento que eles entram nessa casa, eles de certa forma ainda mantêm aquele laço comunicativo, bem familiar, mas com um pouco eles vão, os dois jovens, eles vão entendendo que tem alguma coisa muito estranha com os avós deles. E cara, esse filme é tão perturbador em algumas questões, porque cara, coisa envolvendo o velho assustador, assim, é uma coisa agoniante. Velhos nus, Velhos dejetos, nus, crianças e um estilo found footage que é uma coisa boa. Até porque ele não é terrorzão, mas ele constrói aquele clima de suspense que te deixa assim, o que vai acontecer nessa merda. E os personagens aqui, pelo menos um fator que é bom, eles não são burros. Não é que lá eu vi um barulho de madrugada, vou ver o que é, que nada, eu tô me escondendo aqui, já tô embaixo da cama, tô saindo da casa, e aí é nesse estilo. E pior que é verdade, pelo menos o Shyamalan acerta aqui justamente porque ele pega esses toques meio clichês em filmes e transforma e meio que satiriza eles aqui. Porque já pensou, a gente ouve um barulho, a gente não corre pra aquela direção, só se for um doido que quer, sei lá, bombar na rede social, mas eu não ia correr pra lá. Já pensou se fosse algo assustador no escuro, onde eu não tivesse entendendo o que tá acontecendo? Claro que eu ia sair correndo pro outro lado. What is in the shed? Hannah? Are you down here? E o nosso próximo filme é Abismo do Medo, que foi lançado em 2005 com a direção de Neil Marshall. E aqui a gente vai ter um grupo de amigas que vai, já começando o erro por aí. Sim. Vão escalar numa pedra aí, numas grutas que estão tendo, só que há um deslizamento e elas acabam ficando presas lá com pouca comida, pouca iluminação. E pra piorar, o que já estava ruim, elas não estão sozinhas lá. Tem umas criaturas que ninguém sabe o que é, de onde veio, do que se alimenta. Depois a gente vai descobrir do que eles se alimentam, que começam a atacar elas. E aí, tipo, se já era ruim elas estarem trancadas lá, sem saber se iam ser resgatadas, ainda tinha esses bichos. Meu Deus, ficar numa caverna já é uma coisa agoniante e claustrofóbica. Esse filme ele é tão arrepiante que até hoje me dá uma sensação de agonia, pois justamente porque aqui é tudo escuro e elas estão numa caverna. E numa caverna apertado, fora com esses bichos gritando e vindo aos montes pra cima delas. Ainda tem que estar em silêncio, porque eles são atraídos pelo silêncio. Porque, se eu não me engano, eles não enxergam direito. Não, eles não enxergam. Tá tudo escuro. E aí elas têm que estar o tempo todo tentando se comunicar e sair de lá, só que em silêncio, porque eles escutam muito bem. E fica aquilo lá no escuro, aquilo fechado, te dá uma agonia. Eu já assisti esse filme várias vezes e toda vez me dá a mesma agonia, mesmo eu sabendo o final. Eu sei que pelo menos esse perigo eu não corro, porque pense numa pessoa que não tem vontade de fazer essas aventuras na natureza, sou eu, não tenho. Não me convide para ir escalar, para ir fazer uma trilha muito longa, porque além de eu ter preguiça, eu vou estar o tempo pensando que vai acontecer alguma coisa de algum filme de terror. É isso que o pessoal fala que eu sou paranoica, porque tudo que falam, me convidam para algum lugar assim que é mais distante, alguma coisa, eu lembro de filme de terror. Isso é o ruim de assistir filme de terror, você fica paranoica. Hundreds of them. E o nosso último filme é Mártires, que foi lançado em 2015 com a direção de Kevin Michael Goltz. E o filme ele vai falar sobre duas jovens que foram raptadas e brutalmente torturadas justamente por fanáticos, um grupo de fanáticos que acreditava que iriam poder, de certa forma, ter conhecimentos novos através de sacrifício,
Só que não um sacrifício, mas antes disso eles precisavam, para conseguir esses novos conhecimentos, eles teriam que torturar bastante as vítimas. E aqui elas foram muito torturadas e acabam escapando, e elas mantêm aquele início, aquele sentimento, aquele rancor grande em querer se vingar deles. Pois é, e aqui a gente tem um filme que, na verdade, ele é um pouco mais agoniante do que terror em si. Ele tem aquele suspense, Sim. te deixa nervoso, mas ele tem mais a intenção de chocar do que qualquer outra coisa. Tu Sim. vai ficar chocado lá no tanto de brutalidade, violência bem explícita que vai ter. Sim, esse filme ele tem aquele roteiro meio clichê, justamente porque há alguns furos no filme, fora que não se aprofunda muito em questão psicológica, não tem aquele suspense e tudo mais, aqui é mais uma cultura bem crua mesmo, e é por isso que de vez em quando é um filme que as pessoas ficam indecisas se gostam, se consideram bom ou não, justamente porque aqui parece que o diretor quis mais chocar as pessoas com essas cenas do que se aprofundar mais nos sentimentos dos personagens. E é isso, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E é isso, tchau!